Olá, querido. Já estamos na lição 7 do trimestre. E o propósito da lição desta semana é mostrar que a vida do cristão não consiste somente em ter sido perdoado dos pecados passados. Consiste também em ser vitorioso sobre os pecados na vida presente. Vamos começar dizendo que Paulo termina o capítulo 5 com este versículo. Veja, diz assim: a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Interessante a expressão de Paulo, foi introduzida, a lei foi introduzida. Em grego, significa foi adicionada. Por que se adicionou a lei? Por que foi agregada a lei? Para que abundasse o pecado, diz Paulo. Quer dizer que a lei faz aumentar de tamanho o pecado? Sim, de certa maneira. Como? É simples. Ele te faz olhar o pecado como em realidade o pecado é. A lei. A lei mostra a verdadeira natureza do pecado e da transgressão. Pense, por exemplo, numa lupa e troque a palavra abundar por aumentar. Mas quando o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Quer dizer, quando você olha através da lente da lei o pecado se vê na sua verdadeira natureza e malignidade. A lei aumenta a realidade do pecado para que nós não duvidemos da sua malignidade. Mas, ao fazer isto, o pecado aumenta a graça, porque a graça de Deus brilha mais intensamente quando o fundo negro do pecado está lá. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no universo? Por quê? Por uma razão. Entre outras, claro. E essa razão é que para que os homens conheçam melhor a graça maravilhosa de Cristo. Agora, para um pouquinho. Não quer dizer que Deus fez entrar o pecado para mostrar sua graça. Não. Mas já que o pecado entrou, Deus tomou essa circunstância para mostrar sua verdadeira e maravilhosa graça. Onde o pecado abundou, sua graça sobreabundou. Onde o pecado cresceu, sua graça transbordou completamente. Isto é, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Lembra o que Jesus disse quando esteve nesta terra? Todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo. Não é uma boa notícia. O querido Evangelho é justamente isso. A boa notícia. A boa notícia é que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso te digo uma coisa. Você não pode viver atormentado pelos erros de sua vida passada. Teria sido bom que você nunca tivesse caído. Teria sido bom que você nunca tivesse andado no caminho negro do pecado. Mas apesar disso, não há motivo para se desesperar, porque Deus ama você e preparou remédio para o seu mal. Qual é o remédio? O perdão gratuito, a sua graça maravilhosa. Mas agora Paulo pergunta em Romanos 6, 1, o seguinte: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Interessante. O apóstolo quer dizer que ninguém pode usar a graça maravilhosa de Cristo como desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado. Agora, a partir deste versículo, até o versículo 12 do capítulo 6, Paulo desenvolve um conceito interessante. Ele apresenta o pecado como um mestre que governa seus escravos. Na realidade, a vida de um pobre pecador é uma vida de escravidão. Ele não vive, ele não sonha, ele não vai aonde quer, e sim aonde seu mestre o levar, onde o pecado ordena. O pobre pecador não tem vontade, e se tiver alguma não lhe serve de nada, porque tem que obedecer às ordens de seu patrão, o diabo.
Mas Paulo diz que agora que somos cobertos pela graça maravilhosa de Cristo, não somos mais escravos do pecado. Estamos libertos. O homem que obedece ao seu mestre pecado já morreu na hora que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E esse cadáver deve ser enterrado. Agora, o que mais me fascina pessoalmente é o que Paulo diz no verso 3. Veja. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer que a morte de Jesus somente vale para aqueles que são batizados. Vejamos isto. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Mas Cristo vem agora e Ele carrega os nossos pecados e morre por eles na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas essa morte de Cristo só vale para aqueles que são batizados. Porque quando somos batizados na sua morte. É isso que Paulo afirma. Depois disto, Paulo continua a desenvolver o seu pensamento de que as pessoas que foram batizadas na morte de Cristo foram ressuscitadas para uma vida nova com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o pecador que tem sido perdoado tem que ressuscitar para uma vida de vitória, para uma vida nova. Esse novo homem ressuscitado não é mais escravo de Satanás, porque o escravo já morreu, já foi sepultado. A nova criatura está livre, está fora do poder do pecado. Mas isso não significa que o novo cristão não vai enfrentar novas lutas. As lutas, querido, vão acompanhá-lo até o dia da volta de Cristo. Mas isso significa que o diabo já não tem mais poder para exigir nada de você. Olha, o diabo quer demandar alguma coisa que demande obediência do velho homem que está morto e enterrado, mas não do novo homem que é você, libertado pelo poder maravilhoso de Jesus. Isto nos leva ao segundo ponto da lição. O versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, entendeu? Enquanto você não conhecia Jesus, o pecado te dominava, controlava a tua vida por completo. Mas ao ser justificado, já dissemos várias vezes, Deus olha para você como se você fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus foi transferida para você. A pureza, a santidade de Jesus também. Portanto, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Entre a justiça e a injustiça? Você está livre. Você é a própria justiça de Jesus. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Não somos mais pecadores. Fomos feitos justiça de Deus. Mas o que realmente importa é a expressão nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus somos feitos justiça de Deus. Então agora eu te pergunto, por que não pode reinar mais o pecado sobre você? Porque você é a própria justiça de Deus. E por quê? Porque você está em Jesus. E o que significa estar em Jesus? Manter comunhão, companheirismo diário, permanente com Jesus, que é a própria justiça de Deus. Ele é justo, somente nele. No momento em que você se afastar dele, já não é mais justo. Só nele pode ser justo. Se você se afastar de Jesus, aí o pecado torna a reinar na sua vida. Ellen White diz que precisamos entender o poder da vontade. A vontade não pode apenas se concentrar em não cair no pecado, e sim em não cortar a comunhão com Jesus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Somente quando você estiver em Jesus,
a sua força de vontade será uma força de vontade santificada. E então você estará em condições plenas de vencer o pecado. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que este é um texto-chave de Romanos. É também um texto muito usado por cristãos sinceros, que acreditam que não se deve mais guardar o sábado porque foi abolido na cruz. A expressão mal entendida é a seguinte: pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça. Ora, pensam esses cristãos, se não estamos debaixo da lei, não temos mais por que obedecer os mandamentos. Agora estamos debaixo da graça e estamos livres da lei. Bom, o pensamento destes cristãos é interessante, mas vamos ver do que Paulo está falando. O final do capítulo 6 é a vitória sobre o pecado. O pecado não deve reinar mais sobre aqueles que foram justificados. Isso é o que vimos até aqui. Então, por que você pensa que, de repente, no meio do tema da vitória sobre o pecado, o apóstolo diria que já não há lei, que a lei não existe mais? Ele estaria se contradizendo. Não há lógica nesse tipo de raciocínio. Voltemos a ler o versículo 14, uma vez mais, para entender. O pecado não tem mais poder sobre os libertos. O que é o pecado? João responde em 1 de São João, capítulo 3, versículo 4. Diz: todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é a infração da lei. Ora, se o pecado é a infração da lei, como é que o pecado reinará sobre os justos se já não existe mais lei? Porque o pecado é a infração da lei. E não havendo mais lei, não haveria mais pecado. Então, como poderia reinar? Seria um contrassenso. Não teria sentido nenhum. Yeah, they always do. Holy shit, but I'm just passing through. You think I'm stopping? Nah, not a chance. I'm hitting life like a wild dance. Like a wild dance. Like a wild dance. I'll take the dance. I'll take the stance. Fender, bender, here we go. Yeah, here we go. Rubber shade, but I'm just passing through. You think I'm stopping? Nah, not a chance. Of course not. I'm hitting life like a wild dance. Like a wild dance. Like a wild dance. I'll take the stand. Fender bender, here we go. Running fast, we're in control. Hit a bump, but we're alright. Living loud, we're in the fight. Fender bender, don't slow down. We keep moving all around. On the edge, but we still shine. Chasing thrills, this life is mine. This life is mine. I don't need you like some good where I'm at. You can talk your trash, but I don't react. I'm on the road, swimming past your lies. You think I'm stuck, but watch me rise. Better, that's just part of the game. I take a hit, I'm still in the lane. Yeah, I see you creeping, talking all that mess, but you ain't stopping me, I'm built for success. Hit the wall, but I bounce back quick. Your words are weak, but they don't even stick. So I'm out here, I'm rising, watching me take flight. You can hate, but I'm way out of sight. Cry if you want, I'm doing my thing. No seatbelt, I'm just feeling the swing. You weren't chosen, well, that's just fine. I keep grinding, this life is mine. This life is mine. This life is mine. Fender bender, we don't stop. Speeding through, we're on top. Breaking limits, rising high, we never drop. Fender bender, we don't stop. Speeding through, we're on top. Breaking limits, rising high, we never drop. We don't stop. We never drop. We never. Fender bender, here we go. Yeah, here we go. Rum and shade, but I'm just passing through. You think I'm stopping? Nah, not a chance. Of course not. I'm hitting life like a wild dance. Like a wild dance. Like a wild dance. I'll take the stance. You think they hit a blind fast, quick dash, no flash, leave you in the past. Tick tock, no slip of the turn.
Red fast, quick dash, no flash, here in the past. Tick tock, no stop, I'm slick with the turn. You crash, I laugh, watch the rubber burn. Lights blur, I swerve, cutting corner. We never drop.